Mais um Tá na Roda, na programação da Jovem Pan, domingão, dia 13 de outubro, agora são 15 horas e 1 minuto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos juntos repercutir tudo que foi notícia na semana que passou. Tivemos eleições, tivemos os mais votados, tivemos as decepções, os azarões também, esses outros assuntos envolvendo as eleições que ainda continuam em segundo turno por todo o Brasil, em especial em algumas capitais, como a capital de São Paulo, serão assuntos aqui no nosso Tá na Roda desse domingo. A gente ainda vai falar sobre outras questões envolvendo o nosso Congresso Nacional, envolvendo Brasília e alguns outros assuntos com o nosso time que você já conhece, que passo a apresentar a vocês aqui. João Belucci, Diogo da Luz, Priscila Silveira, Acácio Miranda e Luiz Fernando Pacheco, todos os nossos colegas aqui do Tá na Roda, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos vocês. Vamos começar? Daqui 15 dias, os eleitores de 51 municípios brasileiros vão voltar às urnas para escolher quem serão os novos prefeitos. Não faz nem uma semana desde o primeiro turno das eleições, mas os candidatos já estão buscando alianças a todo vapor. Aqui em São Paulo, o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, declarou apoio a Guilherme Boulos, do PSOL. O presidente do Diretório Municipal da sigla e vice da chapa de da Atena no primeiro turno, José Aníbal, disse na última semana que não votaria no atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. De jeito nenhum, entre aspas, foi o que ele disse. Essas declarações vão na contramão do partido, que já havia declarado apoio à reeleição de Nunes. Assuntos de PSDB, quero aqui começar a nossa roda com o nosso querido Acácio Miranda. E a gente está vendo uma situação bem interessante aí, Acácio. Porque o partido apoia o Nunes, o candidato apoia o Boulos e o vice diz que não vota de jeito nenhum no Nunes. É assim, uma opção para cada cabeça lá dentro do PSDB. Explica, meu querido Acácio Miranda, que falta de identidade é essa? Nelsinho, boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas e boa tarde especial à nossa audiência. O PSDB passa, e isso não é segredo a ninguém, por um processo de reconstrução. E eu confesso a você que, olhando para o momento atual, esses desencontros são efeito desse processo de reconstrução. Óbvio, o da Atena é um estranho no ninho. O da Atena veio ao PSDB como uma opção aparentemente correta naquele momento de ter um candidato forte, conhecido pelo público e que traria votos de legenda e ajudaria o partido nesse processo de reconstrução. Todos nós sabemos, agora depois que aconteceu, que não deu certo essa estratégia. Portanto, a opinião do Datena não reflete automaticamente a opinião do PSDB. No que diz respeito ao posicionamento do José Aníbal, o José Aníbal tem uma história dentro do PSDB, mas ele anda meio rancoroso ultimamente. A opção do José Aníbal, o posicionamento do José Aníbal é muito mais um posicionamento com o fígado do que um posicionamento racional. Então eu acho que age corretamente a estrutura partidária ao apoiar o atual prefeito, porque por bem ou por mal, a gestão do Ricardo tem um dedinho de PSDB. Quem foi eleito lá em 2020 foi o Bruno Covas pelo PSDB. Então é natural esse apoio institucional. O meu querido Luiz Fernando Pacheco bem lembrou aqui o Acácio que a gestão do Ricardo Nunes é uma gestão do PSDB. Quem foi o eleito lá foi o Bruno. As pessoas votaram no PSDB para que essa gestão estivesse acontecendo. Então o partido segue agora essa linha de apoio ao Nunes. Mas o Datena vai na contramão. O Datena vai apoiar o Boulos. Significa que o PSDB escolheu mal o seu candidato para essa eleição? Alguém que não pensa como o partido? Alguém que não tem os mesmos ideais, os mesmos princípios, o mesmo norte político? Boa tarde, Nelsinho. Boa tarde, colegas. Muito boa tarde, muito bom domingo à nossa qualificada audiência. O PSDB, ele está desidratado já faz alguns anos, né? Ele perdeu suas grandes lideranças e ele não... foi um partido que ele não soube se reconstruir, trazer lideranças fortes, como foi no passado Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, tanta gente que tinha uma expressão. Vieram com um candidato aí que esperava-se que, pela popularidade que ele tem com o seu programa de final de tarde,
pudesse agregar voto, pudesse inclusive ajudar a eleger vereadores, e isso não aconteceu. Acho ponderada o posicionamento do Acácio e também, principalmente nesse sentido, de que o Ricardo Nunes formou chapa com o Bruno Covas, PSDB, neto de Mário Covas, um dos grandes ícones do partido. Por outro lado, é estranho você enxergar o Zé Aníbal coligado com alguém que está sendo apoiado pelo Bolsonaro. Então, assim, o PSDB, na verdade, o que vai acabar acontecendo no fim das contas? Vai ficar em cima daquilo que é a marca do partido, o muro. Uma parte para um lado, uma parte para o outro, cada perna em uma canoa e talvez vão ver o barco afundar, seja o que for. Falando em barco afundar, meu amigo João Belucci, a gente vê o PSDB em 2022 com aquela celeuma. Tem ou não tem candidatura própria? Vocês se lembram que até tivemos no ano anterior as prévias, né? Entre o Eduardo Leite, o João Dória, e o João Dória foi o vencedor das prévias, mas quando chegou na hora da campanha, o PSDB falou, não, vamos apoiar Simone Tebet do MDB, mesmo partido do Ricardo Nunes, inclusive. Muita gente atribui a essa queda gigantesca do partido a falta de posicionamento em 2022, a falta de ter uma candidatura própria, a falta de permanecer firme como um partido protagonista das eleições. Já em 2024, a opção foi outra, aqui na cidade de São Paulo, pelo menos. Vamos ter candidatura própria, porque já tinha gente querendo apoiar o Nunes lá atrás, já tinha gente querendo apoiar a Tabata. Inclusive, eles optaram pelo contrário. Vamos ter candidatura própria, porque é o jeito que a gente tem de manter o partido firme. E agora? Nenhuma das duas opções deu certo, nem em 2022, nem em 2024. E a projeção, meu querido João Belucci? Você acha que qual é a lição que o partido tira dessas duas experiências e as duas não tão boas assim? Boa tarde, Kobayashi, todos os amigos e colegas e toda a audiência. Eu voltaria até um pouco em 2018 mesmo, o PSDB hesitou bastante quando ficou Bolsonaro e Lula, acabou Bolsonaro e Haddad, acabou de alguma forma até apoiando o Haddad com os grandes figurões do PSDB, né, o grande tucanato. E você lembra que nessa que você mencionou também, do João Dória, o próprio Eduardo Leite chegou a fazer a renúncia do governo do Rio Grande do Sul e depois voltou e concorreu para o governo do Rio Grande do Sul de novo e ganhou inacreditavelmente. Agora você vê aqui em São Paulo, o Datena não tinha muito a cara do PSDB, ele foi filiado por muitos anos ao PT. Quando na reta final do Bolsonaro ele se aproximou do Bolsonaro, o Datena orbitando ali, né? Sempre nesse discurso policialesco, mas na prática tendo uma visão mais de esquerda. Eu acho que o PSDB vem errando muito, né? Essa é a minha visão, claro, não sei a do próprio PSDB, tanto que as urnas estão mostrando isso. Salvo o melhor juízo, não teve um único vereador. O vereador mais votado em São Paulo, o jovem Lucas Pavanato, teve mais votos que o Datena para prefeito. Ou seja, a votação dele deixou bastante a desejar. O Datena sofreu dentro do próprio PSDB resistência, agora declara apoio para o candidato do PSOL. O próprio PT foi bastante violentado pelas urnas, tem poucos prefeitos eleitos na sua expectativa. O PSDB vai para o outro lado, o José Aníbal vai para o outro, então tá muito difícil para o PSDB, precisa se posicionar como foi colocado. O PSDB tem essa visão, né, de ficar em cima do muro, só que o eleitor não tolera mais isso. Vídeo as últimas eleições. O PSDB hoje reclama da polarização, mas quando a polarização era do PSDB e do PT, estava tudo bem para o PSDB. Agora, quando ele está fora da polarização, aí é ruim, aí fica difícil, né? Então, você vê hoje que o PSDB não tem uma marca, não tem um nome que você fale, esse cara representa o PSDB. Por isso que as urnas disseram para o PSDB, você não tem mais espaço. Ou você vai para a direita, ou vai para a esquerda. Ficar hora na centro-esquerda, hora na centro-direita não está dando muito certo, e acho que a tendência do PSDB é isso, é ser absorvido o grupo por outro partido, como as urnas já vem mostrando, já não atinge nem mais os coeficientes eleitorais. Lembrando que já tem a Federação Cidadania PSDB, né? Já existente há algum tempo aí. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre esses partidos de centro aí, meus amigos, porque há quem diga que quem venceu essas eleições foi, na verdade, o centro. Ô, Diogo da Luz, agora eu quero saber a importância, o peso. Qual é o peso do apoio do Datena no segundo turno? Porque no primeiro turno, quando ele estava disputando, ele teve 1,84% dos votos.
e agora ele apoia para um lado, o partido para o outro. Vai impactar o resultado da eleição? Qual é a importância desse apoio aí? Eu acho que peso praticamente nenhum ou nenhum. Acho que o próprio Datena sabe que não tem peso o apoio dele, porque ele ainda declarou que jamais votaria no Nunes, mas votaria no Boulos, porque ele quer alguém que combata o crime organizado. E se você olhar o eleitorado, a opinião do eleitorado é a de associar o Boulos a diversas coisas positivas, mas jamais a combate à criminalidade. Então, a minha impressão é que ele quiser fazer uma autopromoção, valorizar a si próprio, que está vendo que está bastante desvalorizado. E também, quem tem pouquíssimos votos não transfere coisa nenhuma, que a gente sabe que pouquíssimos eleitores seguem. Ele estava se apoiando, não deu muito certo, né? Imagina se apoiando não deu muito certo, exatamente. Eu acho que a única coisa que ele quer é mostrar que ele é um sujeito que combate o crime. Eu como um sujeito que estou acima do peso, eu vou dizer que o Datena também é uma candidatura de peso só no corpo. Porque em voto mesmo... E ele já declarou que se arrepende, inclusive, né? De ter continuado. Na primeira semana já estava arrependido. Até que ele meio que largou o barco. A sensação que eu tenho... Quer dizer, boa tarde a todos, né? Boa tarde, professora Priscila. Cova, boa tarde à nossa audiência. Só que pegando o gancho dos colegas, me pareceu que já no começo, até antes da cadeirada mesmo, né? Daquele imbróglio que a gente verificou e viu, enfim. Eu acho que ele já meio que abandonou o barco e nós dizíamos, e dissemos aqui em várias vezes, eu fui uma dessas pessoas que também disse, depois tive que me redobrar e falar em sentido contrário, que ele até abandonaria a própria candidatura. E ele foi, né? Ele foi adiante, mas ele não foi com corpo e alma, porque eu acho que ele já foi percebendo que, muito embora ele fosse um apresentador nomeado, com um nome renomado, né, na verdade, ele não teve essa relevância política que ele mesmo achava que ele teria. E a gente também precisa lembrar aqui, eu não sei, eu estava falando aqui com o Acácio, que antes mesmo dele se nomear e de se colocar aí como candidato, ele também estava com tratativas com o Boulos. Ele queria ser vice do Boulos. Então. Daquela reunião vazada. Isso, aquela reunião que a gente nem vai falar se aquela prova é válida ou não, né? Enfim. Mas ele tinha, sim, intenção, eu acho que de se colocar juntamente com o Boulos, e a gente não sabe por qual motivo isso não se deu, e aí depois ele pendeu para o PSDB. Na verdade, ele queria realmente se lançar prefeito a qualquer custo, a qualquer modo, e penso que em qualquer partido, né? E eu acho que ele viu no PSDB uma viabilidade para se lançar como tal. Então, só para a gente não esquecer que esse apoio dele é da pessoa mesmo dele, não de qualquer partido. Haja vista que anteriormente ele já tinha essas tratativas com o Boulos, né? Agora, o que é curioso é que ele, nas eleições passadas, ele pautou as pré-campanhas com muita firmeza. Ele, sem ser candidato, só ameaçando ser, fazia a mídia segui-lo demais. Na hora que virou candidato de verdade, deixou de pautar qualquer coisa. Foi impressionante. Eu quero um vazio de ideias, inclusive, né? Ideias bastante genéricas. Inclusive, inabilidade para lidar com as câmaras em muitas situações, né? Eu quero saber agora... Sabe o que me lembra... Diogo da Luz, da história do Pedrinho, que sempre fingia que estava se afogando. Aí no dia que ele estava se afogando mesmo, ninguém acreditou e o moleque se afogou. É o Datena. Quem acreditava que o Datena levaria essa campanha até o final? Ninguém. O cara sempre se posicionou como pré-candidato. Chegava na hora H, ele dava para trás. Perdeu a credibilidade totalmente. Agora eu quero saber dos outros apoios. Quais os apoios aí que vocês acham que podem fazer diferença? Porque a Tabata também já se manifestou nessas eleições, vai apoiar o Guilherme Boulos. O Marçal inicialmente disse que apoiaria o Ricardo Nunes, mas no decorrer da semana disse que, peraí, não é tão assim. Se pedir desculpa a ele, o Tarcísio, o Bolsonaro, de joelho, aí eu vou ver se eu vou apoiar o Ricardo Nunes e tal. Como é que fica esse outro eleitorado aí? Porque é um eleitorado maior. O público da Tabata está quase 10%. O Pablo Marçal, 28%, não é isso? 28%. Marçal e Tabata decidiriam essa eleição em favor de um ou de outro, sem dúvida. Mas o público se antecipou. Eles ficaram nessa discussão toda e veio a pesquisa e já mostrou que antes do Datena e antes do Marçal dizerem se apoiavam este ou aquele, o eleitor já tinha decidido. E mesmo a Tabata, que deu o seu apoio muito rápido, as pesquisas mostraram que metade do eleitorado foi com o Boulos, o que era de se esperar, e a outra metade não estava propriamente definido, mas boa parte dela já ia com o Nunes.
Nelsinho, eu acho até um pouco soberbo nós falarmos que o candidato é dono do eleitorado. Eu acho que é o contrário, é o eleitor que escolhe aquele candidato naquela eleição, naquelas circunstâncias. Passada aquela eleição, passada aquelas circunstâncias, ele tem outras opções. E o eleitorado da Tabata e o eleitorado do Marçal nos tem mostrado isso, independentemente do que tenha dito a Tabata e do posicionamento da Tabata, independentemente do que tenha dito o Marçal e o seu posicionamento, os eleitores já mostraram por qual caminho vão optar. Então, a gente sempre deu muito valor a isso e as últimas eleições têm mostrado que não é tão assim. O apoio de quem fica pelo caminho não é determinante para os rumos de quem o escolheu lá atrás. Acácio Miranda, eu arrisco dizer o seguinte, que os principais apoios, o que vai definir essa eleição, nós temos um retrato hoje, né? Pesquisas de hoje. Faltam quantos dias para as eleições? 15 dias. 15 dias. Eu acredito que o Nunes está com muitos pontos à frente do Boulos. Eu acredito numa reversão se houver uma verdadeira polarização na eleição para a Prefeitura de São Paulo, que não houve, como se esperava. Bolsonaro de um lado, Lula do outro. A chance do Boulos é tentar polarizar essa eleição e trazer o presidente Lula para a cena. E por que não está? Por que o Lula não está? Então, e aí? Eu arrisco a dizer, não tenho procuração do presidente, mas arrisco a dizer que o presidente está vacilando porque também não acredita muito no candidato. E também acho que não acredita nele como puxador de votos também, né? Não, o Lula é puxador de votos aqui em São Paulo. Ele ganhou a eleição aqui em São Paulo não faz 2 anos. Mas agora ele já tem 2 anos de governo, né? De coisa. 2 anos de governo. É um governo que também não tem... O governo Lula, a variação de popularidade do governo e do presidente não variou do início do governo para cá. Se mantém essa polarização, né? Lula continua com 50% do eleitorado, Bolsonaro com 50% do eleitorado. Então, o presidente faria, sim, ao meu ver, uma diferença na eleição de São Paulo a favor do Boulos. Agora, eu não sei se o presidente está disposto a apostar suas fichas e queimar sua cara em favor do candidato.